Olá, quarto ano. Vamos para a nossa aula de ciências. Hoje vamos fazer das páginas 164 até a 168. A gente começa com Hora da Leitura. Aí tá falando lá o segredo dos vagalumes nas pulseiras de neon, né? Alguém já viu vagalume? Ele brilha, né? Meio que brilha no escuro. Parece que ele acende, né? Mas ele não acende, ele brilha, né? Aí no escuro. Aí tá falando sobre as reações químicas e aí tem as perguntinhas. Você já viu um vagalume ou já usou uma pulseira de neon? Festinha a gente usa pulseira, né? Eu já peguei a vagalume, coloquei, não é para fazer isso. Coloquei num saco de pão só para ver se iluminava e dar uma clareada assim no escuro, mas não façam maldade com vagalume. Suponha que você ganhou uma pulseira de neon e deseja que a luz que ela emite seja intensa e forte. Você usará a pulseira em dia frio ou em dia quente? De acordo com o texto, dá pra gente entender, ok? Aí na próxima página tem ciências em ação e tá falando ali sobre socorrendo animais. Estão vendo? Olha a judiação dessa tartaruga. A primeira lá, ó, tinha até perdido o casco. Aí na segunda tá lá bonitinha. Tem o textinho ali, como se fosse uma entrevista, né? Como é o trabalho desenvolvido pelo seu grupo? Poderia nos contar um caso de animal beneficiado? Qual a motivação de vocês para esse trabalho? E que conhecimentos científicos tornaram esse trabalho possível? Aí na questão 1, a gente vai falar oralmente, tá? Na hora do Zoom. Observe o jabuti Fred antes e depois de receber a prótese feita em impressora 3D. Legal, né, essa impressora? Em 2015. De que maneira a prótese foi feita e ao possibilitar a ele receber um novo casco, em que a ciência o está ajudando? E aí, vamos entrar em mais um também, revendo o que aprendi. A gente viu bastante dessa semana, né? A gente está finalizando bastante as unidades de várias matérias. E agora de ciências também. Aí no revendo o que aprendi, vamos lá. Que mudança de estado físico está ocorrendo em cada situação? Picolé derretendo, fabricação de gelo, azulejo embaçado no banho quente. Isso acontece comigo direto. E D, água de uma poça desaparecendo em um dia muito quente. Okay. 2. André e Lia estão preparando o almoço. Ela faz macarronada, ele faz macarronada e ela faz suco de laranja e beterraba. Escreva em quais misturas os materiais ainda podem ou não ser utilizados. Lá, água e óleo, eles se misturam? Se misturam? Dá pra ver como que eles ficam? Eles ficam separados? Dá pra identificar depois? Ou eles se misturam? Água e suco de laranja espremida, eles se misturam? Suco de laranja e suco de beterraba, eles se misturam? A menina tá lá fazendo, né? E D, água e macarrão, eles se misturam entre eles? Ou dá pra ver qual é água e qual é macarrão? Entenderam? 3. Escreva o nome da separação de mistura adequada. Método usado para separar pedrinhas do feijão. Lembram? Aqueles lá? Filtração, catação, aqueles lá. No tratamento de água após a decantação, a água passa por um processo em que as sujeiras ficam retiradas, mais fininho. C. Nas minas de sal ou salinas, o sal é separado da água. E D. Nas estações de tratamento de esgoto, a sujeira se acumula no fundo do tanque e é removida. Essa daí é a mesma do copo que a gente fez. Coloquei terra, deixei lá 10 minutos, deixei uma aula e no final a gente viu ela lá. Que tipo de separação foi essa? 4. Com relação à transformação de materiais, responda.
Quando assamos a massa do pão, temos uma transformação reversível ou irreversível. Você consegue depois separar os ingredientes da massa do pão? B. Ana levou para um piquenique uma caixa de isopor com alguns geladinhos, o nosso chup-chup, né? E pedras de gelo para conservá-los. Ao final do dia, percebeu que o gelo havia derretido e os geladinhos também. Esse tipo de transformação pode ser revertida ou não. No caso, o chup-chup, se ele derrete, ele consegue depois, a gente consegue depois fazer com que ele vire geladinho de novo, chup-chup de novo? Agora é sua vez. Complete o quadro com situações em que há transformações de materiais. Vocês até fizeram na outra semana, né? Se baseiem naquele. Dá um exemplo de reversível e de irreversível. O que dá para voltar depois e o que não dá para voltar, tá? Aí mesmo já tem até 2 exemplos, mas citem mais um de cada, tá bom? Agora, nesta unidade, vimos a água pode ser encontrada na natureza dos seguintes estados. No sólido, líquido e gasoso, ele muda de estado físico para outro, dependendo da temperatura. Na natureza, essas mudanças tornam possível o ciclo da água. Outros materiais podem ser apresentar em estados físicos diferentes, mesmo mudando o estado para o outro. A gente fez com chocolate, né, que mudou de sólido para líquido e depois para sólido de novo. Aí também tem lá, um exemplo é o alumínio, que pode ser fundido e colocado em formas para fazer os mais variados tipos de objeto, né? Tem janela de alumínio, tem cadeira de alumínio, várias coisas. É possível separar misturas por meio de catação, decantação, filtração, evaporação e destilação. E existem misturas em que é possível distinguir os materiais, como os pedaços de frutas em uma salada, e outras em que não é possível distinguir os materiais que as compõem, como quando se mistura água e vinagre, né? Eles se misturam e não tem como separar novamente, ok? Aí tem lá de reversíveis e irreversíveis, e o que a gente vai responder no Zoom é o quadrinho final. Qual é a relação entre temperatura e mudança de estado físico da água? Como podemos separar substâncias que compõem uma mistura? O que diferencia transformações reversíveis de irreversíveis? E que fatores podem contribuir para a transformação dos materiais? Ok, pessoal? Ah, que bonitinha que eu peguei, né? É isso aí, pessoal. Sextou e finalizamos mais um conteúdo. Mas vai continuar tendo aulinha, certo? Beijos!